Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Se você está chegando aqui agora, vou deixar aqui na descrição o nosso Instagram, para vocês que já estão aqui e não nos adicionaram lá. Deem um pulinho no Instagram e por lá vocês podem saber sempre quando casos novos são postados. Essa história de hoje aconteceu em Luton, na Inglaterra. Luton é uma cidade que tem 218 mil habitantes, não é uma cidade tão pequena, e tudo aconteceu em maio de 2016. É a história da família Khan, originários do Paquistão, uma família muçulmana. Os pais tiveram 2 filhas e 2 filhos. As 2 irmãs, Saima e Saba Khan, se davam super bem aos olhos dos pais, vizinhos e conhecidos. Elas eram melhores amigas. A família Khan viveu na Holanda por vários anos até o ano de 2009 e acabaram depois, em 2009, se mudando para a Inglaterra. Lá eles se estabeleceram em uma casa em Overstone Road, no Charlie Area, onde 3 gerações vieram morar juntas. Então, as filhas, os pais e os avós. Saba, a segunda das filhas, na época dos fatos, tinha 27 anos. Embora não haja detalhes sobre seu nascimento e infância, sabe-se que ela era 7 anos mais nova que a sua irmã Saima, que na época dos fatos tinha 34 anos. Saima era uma pessoa muito querida na comunidade, eles a consideravam uma mulher muito gentil. Apesar da diferença de idade das irmãs, elas faziam muitas coisas juntas. A Saima trabalhava cuidando de pessoas idosas. Ela teve um casamento arranjado pela família com um homem paquistanês chamado Hafiz Raham, que na época dos fatos tinha 37 anos, ele era taxista. O casamento aconteceu no Paquistão e o casal acabou se estabelecendo em Luton, na Inglaterra, onde ela já morava. A Saima já não dispunha assim de tanto tempo livre para passar com a Saba, a irmã. Ela tinha que cuidar dos 4 filhos que ela já tinha dado à luz ali no decurso dos anos que ela e o Hafiz estiveram juntos. Era uma esposa e uma mãe dedicada. Quando a Saima se tornou mãe, a Saba ajudava muito com as crianças. Aí a Saba passou até ter um interesse não muito normal pelo cunhado, obviamente sem que a irmã se desse conta. Mas o cunhado percebeu o interesse e eis que o tal do Hafiz desenvolveu também um interesse mútuo pela cunhada. Então começaram um relacionamento secreto que durou 4 anos, embaixo do teto onde morava a irmã dela. A Saima não suspeitava do que se passava entre seu marido e a sua irmã. A Saba passou algum tempo na universidade estudando direito, mas depois abandonou a universidade. Eis que a Saba engravidou. E o Hafez foi buscar orientação de um líder religioso muçulmano, da religião dele, né? Apesar da religião dele permitir a poligamia, a Inglaterra não permite a poligamia, mas o infeliz morando lá era burro demais. Ele foi lá conversar, né, com o líder religioso, o imã, se ele poderia casar com a cunhada com permissão deles e tal, e ficar ali morando todo mundo junto, mas o religioso disse que não, que isso não era permitido. É demais, né, gente? Então o tal do Hafez disse a Saba que ela deveria pôr fim à gravidez, e ela sim o fez. E isso fez o ressentimento da Saba mais acentuado contra a irmã mais velha. Tinha ciúmes, a irmã tinha filhos, pois ela começou a ver a irmã como um obstáculo, um problema para a felicidade dela. Ela ficou tão obcecada pelo cunhado que ela estava convencida de que a única maneira de não perder o Hafez seria eliminando a sua própria irmã. Ela começou a traçar um plano para eliminar a sua irmã e estava pesquisando diferentes métodos online. Fez buscas de como comprar veneno, chegou ao ponto de pagar 7.000 pounds para uma feiticeira paquistanesa fazer o Hafez somente ser dela, fazer uma magia lá. 7.000 pounds, é muito dinheiro. Mas como não adiantou a magia da mulher, então ela, na cabeça dela, teve que usar as suas próprias mãos. A Saima foi trabalhar, os pais dela foram num funeral de alguém que eles conheciam, numa mesquita local. A Saba ficou cuidando dos seus sobrinhos, uma menina de 7 anos, 2 meninos, um de 4, um de 2 e mais uma outra menina de 1 ano. No fatídico dia, ela entrou em contato com a irmã via WhatsApp e pediu que ela voltasse
para casa imediatamente, porque a filha estava chorando muito e pedindo pela mãe, quando na verdade as crianças estavam dormindo. A Saima voltou correndo para casa. Quando a Saima entrou na casa, Saba atacou a sua irmã no andar de baixo, usando uma arma branca, um objeto cortante, desferindo 68 ferimentos impiedosos na sua irmã. Os gritos durante o ataque alertaram os vizinhos, que acordaram até as filhas da Saima, e a filha mais velha, que estava no andar de cima, perguntou à tia o que estava acontecendo, e a Saba falou para a sobrinha voltar para a cama. O ataque foi tão feroz que uma das mãos da Saima foi decepada. E a Saima ficou ali, deitada no chão, sem vida. E a Salma, para tentar despistar a polícia, fingiu que foi uma invasão de um intruso que havia invadido a casa. Ela escondeu a arma do crime, as roupas ensanguentadas e algumas joias para simular um roubo. Ela também quebrou o vidro da porta dos fundos da casa para levar a polícia a crer que o suposto ladrão entrou na casa desta forma e depois telefonou para os pais dela para avisar que sua irmã havia sido agredida durante o assalto e depois então que ela ligou para a polícia. A família chegou na residência em questão de minutos e logo após chegou a ambulância. Mas, infelizmente, dada a brutalidade do ataque, a princípio a polícia pensou que o crime tivesse sido cometido por um homem, de tanta violência. Mas a Saba, ao ser ouvida pela polícia, não estava chorando pela perda da irmã, e isso chamou a atenção dos policiais. Devido aos ferimentos, a polícia achou que tudo parecia mais um crime passional do que um ataque casual de um ladrão. Os detetives buscaram saber mais sobre a vida privada da Saima. E a Saba simplesmente começou a inventar um monte de história, dizendo que a Saima tinha um caso com um homem casado e que esse homem estava ameaçando contar tudo para o marido dela e que ela achava então que talvez o amante da irmã teria feito isso. Mas não existia amante nenhum. Ela tentou, de certa forma, acabar com a reputação da própria irmã. Em busca de pistas para solucionar o caso, a polícia resolveu investigar os computadores da casa. O histórico da busca na internet mostrou as intenções da Saba em tirar a vida da sua irmã, além do vídeo das câmeras de segurança de um comércio local que mostrou dias antes a Saba comprando um objeto cortante. Foi feita uma perícia no celular da Saba e novas evidências foram encontradas contra ela. A polícia viu centenas de mensagens de texto entre a Saba e o cunhado sobre a relação dos dois. A polícia acabou achando um saco de lixo contendo o objeto cortante, as joias supostamente roubadas, bem como roupas manchadas de sangue, cobertores e tudo mais 8 dias após o crime. A polícia de Bedford prendeu a Saba, apesar das provas contra ela serem evidentes, ela ficou indignada e continuou negando ter tirado a vida da sua irmã. E no decorrer do processo, ela acrescentou detalhes ao caso, dizendo que seu relacionamento com o Hafez era abusivo e que ela havia sido manipulada pelo Hafez, que era 10 anos mais velho que ela. Durante as investigações, veio à tona que em 2016 o Hafez esfriou o relacionamento com a Saba e ele disse que se mudaria para outra casa com a Saima e com seus filhos. Ele decidiu que ele não queria mais continuar vivendo mais lá na casa, mas ela criou uma solução na cabeça dela para que ele não fosse mudar. Elimino a minha irmã, pronto, ele fica comigo. O detetive do caso comentou sobre as motivações do crime, dizendo que a Saba queria tirar a vida da sua irmã e isso incluía adicionar para a vida dela os sobrinhos como filhos e o cunhado como seu futuro esposo. E tudo isso porque ela tinha inveja da irmã. A Saba voltou a mudar a versão da sua história. Afirmou que ela só se lembrava de ter pego um objeto cortante em uma das gavetas e então ela se viu sentada no chão com esse objeto na mão se perguntando o que aconteceu. Aí ninguém acreditou na história dela. O crime foi premeditado, estava tudo lá. As câmeras não mentem. Ela, no final, se declarou culpada. Depois de 17 meses, a promotoria Johnny Bikers denunciou o rancor da Saba, que insultou a sua irmã referindo-se a ela como uma PUTA e acusou o cunhado de se casar com ela somente para ter acesso a um passaporte europeu.
Também apresentou provas de que a Saba procurou na internet frases como contratar um assassino, passos para tirar a vida de alguém sem ser pego. Fez busca para saber quanto tempo leva um funeral, porque a família dela tinha ido ao funeral e ela queria fazer isso antes que os pais retornassem. Também descobriu a contratação da feiticeira lá no Paquistão, que ela pagou 7.000 pounds. Nessas mensagens ela perguntava, ela falava que era para acabar com a Saima o mais rápido possível e para que lá na magia, né, para a mulher acabar com a irmã dela, para que ela pudesse ficar junto com o cunhado tal do Hafez. O advogado da Saba se referiu à sua cliente como uma pessoa solitária, com traços de problemas de saúde mental, que antes do evento havia se machucado, cortando-se, que ela teria que viver o resto da sua vida arrependida pelo que fez. A descrição dele contradizia todas as mentiras que a Saba contou ao longo da investigação, dizendo que teria tentado salvar a vida da Saima, pressionando os seus ferimentos. Acontece que antes que o juiz pronunciasse a sentença, o Hafez foi ouvido no tribunal. Ele leu uma declaração chocante, no qual se envergonhava por ter cometido adultério, disse que não há um só dia em que não se arrepende do caso que ele teve com a Saba, que ele nunca imaginou que algo assim poderia acontecer, que seus filhos choravam por ter perdido a mãe. Foi revelado na corte que a Saba chegou ao ponto de ameaçar a se automutilar se o Hafez se recusasse a dormir com ela, na época que ele já não estava mais querendo nada com ela. A Saba disse ao Hafez, abre aspas, não importa o quanto você me trate mal, nada no mundo pode mudar meus sentimentos por você, nem mesmo você. Não importa o quanto você me trate mal, isso não vai mudar nada. Dia a dia, meu amor fica mais forte. Fecha aspas. O juiz condenou a Saba à prisão perpétua com pena mínima de 22 anos. E simplesmente após ela ouvir as sentenças, ela ficou revoltada, ela não concordava com isso. Achei estranho as reflexões que o juiz fez. Ele disse, tudo bem, ele disse que a Saba não demonstrou nenhuma emoção, mas que aproveitou e dirigiu algumas palavras também para o Hafez, afirmando que suas ações foram em parte o estopim da tragédia da família Khan. E afirmou claramente que tinha sido ele que manipulava a relação com a Saba, causando dificuldades na vida pessoal da jovem, que foi diagnosticada como emocionalmente instável e deprimida durante as avaliações psiquiátricas. Não há maiores informações sobre o paradeiro do Hafez. Ele removeu o seu perfil do Facebook, ele é um usuário ativo, ele não foi condenado de nenhum crime. A família Khan abandonou a propriedade. No final, os filhos cresceram sem uma mãe. O cara não prestava? Sim, ele não prestava, a gente sabe disso. O juiz também não falou, não havia manipulação dele para tirar a vida da irmã, não. O juiz se referiu à manipulação no fato que ele era um homem um pouquinho mais velho que a moça, uns 10 anos, e que ele a manipulava de certa forma, que ela ficou tão apaixonada, tal, tal. Eu já acho isso aí um pouco meio de exagero, sabe? Ela era uma mulher adulta, tinha até estudado um pouco na universidade de direito. Ai, sofria de depressão, pelo amor de Deus, gente, quantas pessoas têm depressão no mundo? E nem por causa disso você vai sair por aí tirando a vida de outras pessoas. Doença mental é uma coisa, essa moça não era doente mental. De onde que o juiz vê que essa história, ai, coitadinha, manipulada, não sei o quê, blá, blá, blá. Foi manipulada coisa nenhuma. O cara não prestava, ela prestava menos ainda, né? Que era com a irmã dela. Então, para mim foi isso. Eu não desculpo nada os dois, mas eu de forma nenhuma coloco como se, nossa, ela tirou a vida da irmã dela porque ele a manipulou, blá blá blá. Blá. Não, para mim era uma maluca, ciumenta, que simplesmente queria tirar a irmã de jogo, porque ela queria ficar com o cara. Ela percebeu que ele não queria mais nada com ela, ele ia se mudar, e ela falou: bom, é agora ou nunca. E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que o Hafez ele tem alguma participação nessa culpabilidade ou não? Gente, eu vou deixar bem claro, eu não estou eximindo do caráter dele ser mau. Ele é um mau caráter, mas eu não o vejo como parte alguma dentro desse crime. Isso não, isso aí eu não vejo. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E é isso, e nos vemos em breve. Até mais.